Opa, Nozel aqui, vindo para mais um vídeo, senhores. E hoje temos mensais. Tá atrasado, eu sei, mas hoje temos mensais. Eu vou ler as próximas mensais também, vou apurar as próximas mensais. E hoje tô eu, o Café, a HQ, as HQs, para ser mais sincero, né? Temos também o senhor Bolseiro, Bilbo. Olha lá, ó. Tá no habitat dele, dormindo como sempre, no seu condado. Deixa um gostei se gostar desse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. A gente tem vídeo sempre. Compartilha se tu quiser. Comenta se tu tá pegando alguma dessas HQs. Continuando as mensais, logicamente. Comenta. Temos um spoilerzinho de uma HQ do fim do mês do pai. Senhores, entra na sala da justiça. Vem conversar com a gente sobre quadrinhos. A gente tá sempre lá falando sobre quadrinhos, sobre filme, sobre série, sobre jogo, sobre o universo de si. A gente está falando sobre Superman, inclusive, atualmente. Estamos falando sobre tudo, senhores. Tudo do entretenimento. Sempre com uma zoeirinha de leve. Vem conversar com a gente, beleza? Senhores, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E aqui nós temos o vídeo de mensais, senhores. Temos Batman e Superman, volume 21. Mulher Maravilha e Flash, volume 7. Lanterna Verde, volume 8. E para fechar, nós temos Superman, volume 11. Vamos começar já pelo Superman, afinal ele está no topo, então ele vai começar. Comecemos com esperança. Senhores, temos aqui a capa, temos aqui a contracapa, temos aqui tudo que ela compila, uma lombadinha bem padrão. Senhores, já começando com curiosidade, para quem não sabe, essa HQ, ela tem essa capa aqui que é bem bonita, tá? Vamos começar por aí. E já começando com um tópico curioso dessa HQ, essa capa é brasileira. Por quê? Tem um cara chamado Tal Clark no Instagram. Ele visita escolas e ele se veste de Superman. E um dia, em um dos vídeos, saiu uma imagem parecidíssima com essa. E essa imagem foi comentada pelo James Gunn e basicamente o desenhista da HQ do Superman lá fora transformou aquela imagem na capa de uma HQ. Na capa de uma das HQs do Superman. Então isso aqui é BR, tá? A inspiração para essa capa é brasileira. Eu vou colocar aqui na tela a foto e isso é muito legal, tá? Isso é muito, muito legal. Agora parando com isso e indo para HQ, senhores, já começamos com o Superman do Joshua Williamson. E aqui a gente vai ter o Superman nocauteado. Depois daquela briga com o enxerto, aqui a gente vai ter um Superman em coma. E basicamente o roteiro é do Joshua Williamson novamente, mas aqui a gente vai ver por que o Superman é importante na vida das pessoas, senhores. Essa daqui é que ela me emocionou. Eu já queria começar por aí. Porque o Superman, ele fica em coma, porém muitas pessoas de Metrópolis mandam mensagem para ele, cara. Mandam apoio. Tem gente que fala sobre o dia que foram salvos pelo Superman. Isso é muito bonito. É muito legal tu ver o carinho que Metrópolis tem por esse herói. É muito legal tu ver as crianças mandando cartinha pro Superman. E é por isso que ele é o herói mais querido de todos, tá ligado? É por isso, é porque ele é humano, cara. Ele é acessível. Isso é muito legal. A gente também vai ter um embate do Clark, depois que ele acorda desse coma, com o enxerto novamente. Dessa vez ele com uma armadura que pode proteger ele. Porém, no final de tudo, ele acaba indo parar no passado. De alguma forma, aquele combate resultou em uma viagem no tempo. E isso a gente vai acabar vendo só na próxima HQ, porque a gente vai ter, pelo jeito, o Superman pistoleiro, só que sem pistola. E isso é muito bacana também. É uma história muito, muito boa, uma leitura muito gostosa de ser feita. Principalmente porque ela traz o símbolo do Superman e ela traz todo esse clima de esperança que é maravilhoso. Depois a gente vai ter Action Comics e dessa vez fechando a fase do Philip Kennedy Johnson, senhores. Para quem estava gostando da fase do Philip Kennedy Johnson, eu sou uma dessas pessoas, aqui a gente vai ter o fechamento dessa fase. Uma história bem bacana, a gente vai ver o confronto final da família da filha do Bruce do mal, digamos assim, contra a Terra e contra o Superman. E isso é bem legal também, tá? A gente acaba vendo como uma mentira
contada 1000 vezes se torna uma verdade. Essa história traz um pouco sobre a questão das fake news e como isso pode impactar no preconceito das pessoas. É uma HQ que tem porradaria também, isso é bem legal. Os desenhos também são excelentes, combinam demais. O mundo sombrio, a invasão que tem a Terra, tudo isso agrega bastante. E aí a gente tem o fechamento da fase do Philip Kennedy Johnson. Cara, que é um fechamento perfeito, tá? Eu gostei demais de acompanhar a fase do Philip Kennedy Johnson. Ele escreve muito bem o Superman. Ele entendeu a questão do Superman ser um humano. E isso é muito bacana, tá? Essa fase é uma das melhores fases que teve do Superman. É a do Philip Kennedy Johnson. E aqui no número 11, a gente tem o fechamento dela. Graças a Deus, com chave de ouro. A gente também vai ter algumas capas, como vocês podem ver. Olha aqui ó, a capa melhor desenhada. Tá aqui, Superman, número 11, segue sendo uma mensal excelente. Temos também Lanterna Verde, número 8, mensalzinha do Lanterna Verde, com a contracapa bem bonitinha, lombadinha bonitinha, uma capa bonitinha, e com tudo que ela compila, que é Lanterna Verde 8 e Lanterna Verde Jornada de Guerra, número 5. Aqui a gente vai ter primeiramente a fase do Jeremy Adams à frente do Hal Jordan, e a gente vai ver um pouco mais sobre os Planetas Unidos. A gente vai ver o Jordan ganhando um aliado também e tentando vencer a limitação dele de sair da Terra. É uma HQ bem legal, tá? Ela é bem dinâmica, ela acaba trazendo algumas coisas novas para essa figura dos Lanternas Verdes. Afinal, parece que os poderes foram mudados, e isso é bem legal. Não vai concluir aqui, logicamente, vai ter mais coisa para acontecer, mas a jornada do Hal segue muito interessante. Logo depois a gente vai ter o John Stewart, escrito pelo Philip Kennedy Johnson. Dessa vez a gente vai ter ele tendo que abandonar a mãe dele por causa de uma missão. É uma cena bem emocionante, afinal, para quem sabe, o John ele cuida da mãe dele e a mãe dele tem Alzheimer. Então acaba sendo um momento bem tocante da HQ, tu vê o John lidando com uma despedida, que talvez não seja para sempre, mas talvez quando ele volte ela não esteja mais lá. É bem legal. Logo depois a gente vai ver o John chegando para bater de frente contra essa bruxa que invadiu a Terra. Essa bruxa de outra Terra. Bem legal também, tá? A mensal do Lanterna Verde segue em alta, o que me deixa muito feliz, afinal Lanterna Verde é um personagem que merece destaque e essa mensal veio em boa hora. É uma mensal muito boa, com uma fase excepcional. Agora, falando um pouquinho de coisas não tão excepcionais, a gente vai para Mulher Maravilha e Flash. Temos essa capa do Flash, essa contracapa da Mulher Maravilha e tudo que ela compila, que é Mulher Maravilha 3-5 e Flash número 7. Senhores, vamos lá. Aqui a gente vai ter a continuação da história do Flash do Simon Spurrier e ele continua mais perdido que cego em tiroteio, senhores, beleza? A gente vai ser apresentado a um vilão novo e o Flash vai acabar entrando em confronto com ele. Alguns aliados vão ser capturados. O Simon Spurrier vai tentar costurar as histórias com uma desculpa bem ruim. E infelizmente Flash, para mim, segue sendo confuso e não tá legal, cara. O Flash não tá legal. Depois da fase do Jeremy Adams, que é bem divertida e que é muito boa, o Flash, infelizmente, segue em baixa com o Simon Spurrier. Logo depois a gente vem pra Mulher Maravilha. E aqui a gente vai ter várias histórias curtas, beleza? Essas histórias basicamente são uma compilação do Damian e do John cuidando da filha da Diana, a Trinity. E isso é bem legal, tá? Afinal, são super filhos, eu sou suspeito em falar porque eu gosto dos super filhos. Historinha escrita pelo Tom King. E aqui a gente vai ter várias aventuras deles enquanto eles cuidavam da filha da Diana. E é bem legal, tá? A gente tem um vislumbre do futuro, a gente tem a volta dessa dupla que eu amo demais. Então, eu acabei me divertindo. Não é uma história excelente, não é uma história excepcional, mas ela é uma história que diverte.
ela acaba divertindo pela dinâmica que esses três acabam criando. Tá aqui, Mulher Maravilha e Flash, número 7. E, bom, cara, o que eu posso falar? Isso aqui me decepcionou, tá? Porque o Flash segue ruim, mas essa Mulher Maravilha dessa vez foi legal, mas não foi tudo isso que já foi nas passadas. Temos também Batman e Superman, Os Melhores do Mundo, volume 21. Temos essa capa, a lombadinha finíssima. Essa contracapa linda, perfeita, cara, essa contracapa. E tudo que ela compila, que é Os Melhores do Mundo, do 23 ao 24. E aqui, senhores, a gente vai ter o fechamento da saga do Reino do Amanhã. HQ escrita pelo Mark Waid, desenhada pelo Dan Mora. E ela é perfeita, senhores, tá? Já vamos começar por aí, que essa HQ aqui, ela é brincadeira de boa. Aqui a gente vai ter um confronto de todo aquele universo com o Gog e o Magog, basicamente. E a gente vai ter o bem contra o mal. A gente vai ter o Garoto Relâmpago tentando aprender a lidar com os poderes dele e parando os inimigos dele. Só que o que acontece, senhores? Logo após a derrota desse ser, que já é uma parte bem legal, tá? Porque a gente acaba vendo os personagens do Reino do Amanhã vindo à tona, a gente acaba vendo o Superman, o Garoto Relâmpago e vários problemas surgindo. Afinal, eles não podem matar. Ele não pode matar. Como tu vai parar um ser celestial, basicamente, se tu não pode matar ele? E aí a gente acaba vendo todo esse confronto. E no meio disso tudo, o patrão chega. Quem que é o patrão, senhores? Basicamente, eles vencem, mas quem vem requisitar a equação antivida é o Darkseid. E o Darkseid vocês já estão ligados, né? Que o Darkseid não é brincadeira, cara. E aqui a gente acaba vendo todo mundo tomando uma surra pro Darkseid. Já começa por aí. Isso é maravilhoso, porque aqui a gente vê toda a imponência que o Darkseid tem. E por que ele é um adversário tão formidável toda vez que ele aparece pra liga. E para deter o Darkseid, um sacrifício é feito. E aí a gente é colocado naquele velho dilema. Até quando vale a pena a justiça? Até quando não tirar a vida de alguém é o certo? Porque aqui o Garoto Relâmpago, ele acaba cometendo um sacrifício para salvar a Terra e ele salva. Só que a partir do momento que ele salva aquela Terra, ele não recebe uma recepção calorosa, ele não ganha aplausos, ele ganha desgosto. Afinal, por que a vida dele vale mais do que a vida do outro? Cara, o Mark Waid traz uma questão existencialista, ele traz uma questão de certo e errado nessa saga aqui, que fecha a saga do Reino do Amanhã de uma forma espetacular, beleza? Eu amei essa revisita que o Waid fez ao Reino do Amanhã. Ela é bem escrita, ela é bem desenhada. Cara, ela é muito, muito boa. A gente vai ter algumas capas extras, como dá pra ver aqui. E ela vai fechar o Reino da Manhã de forma perfeita, cara. Isso aqui é uma das histórias que eu mais gostei de ler nos últimos anos. É essa história do Reino da Manhã do Waid. Esse cara manda muito bem, tanto antigamente como hoje em dia, cara. É um monstro das HQ. Fazendo um top, senhores, a gente vai deixar em primeiro lugar. Calma aí, vamos fazer de baixo pra cima. Vocês quase me pegaram. Vamos deixar Mulher Maravilha e Flash em último lugar, porque foi ruim e foi fraco, beleza? Em terceiro lugar, vamos deixar Lanterna Verde, que foi excelente também, que era uma HQ muito boa. Ela só vai ficar em terceiro lugar porque as mensais estão em altíssimo nível. Em segundo lugar, eu vou deixar Superman número 11. Afinal, a gente tem a história do Joshua Williamson, que capta toda a essência do Superman, e ela é muito boa. E a gente também vai ter o fechamento da fase do Philip Kennedy Johnson, que é espetacular. E em primeiro lugar, não tem como deixar outra, Batman e Superman, Os Melhores do Mundo, volume 21, que fecha uma das melhores histórias que eu já li na minha vida. Isso aqui é uma fase fenomenal, senhores, tá? Se tu tiver a chance, corre atrás de Batman e Superman, Os Melhores do Mundo. E bom, o mais é isso. Valeu!